E aí pessoal, eu me chamo John e a Bíblia contém aquilo que o homem mais odeia, a verdade. E aí galera, eu me chamo Thiago Queiroz e lendo a Bíblia eu encontrei muitos erros, todos eles em um. Eita que vai, essa aí é boa, viu? Estamos começando o primeiro episódio desse novo podcast aqui dentro do Papo de Tocador, que é o Harmonia Teológica, onde nós vamos, com muito prazer, nós vamos falar sobre boa teologia de forma simples e, vamos dizer assim, um pouco descontraída. Para me ajudar nesse podcast eu tenho uma honra de ter meu primo, amigo, irmão em Cristo, Thiago Queiroz aqui. Muito obrigado, Thiago, pela disponibilidade. É nóis, estamos juntos. E como primeiro episódio, só vou explicar mais ou menos como é que vai funcionar. Dentro do Papo de Tocador aqui no Spotify, a gente tem o Papo de Tocador, que é o podcast principal nosso, que é falando sobre música cristã. Então a gente tô lá com o Rafael e o Camilo. Se você não conhece ainda, dá uma passada lá e conhece. A gente fala sobre música cristã, sobre adoração, enfim, sobre muitas coisas. E a gente está começando uma harmonia teológica, que a gente vai falar sobre teologia, né? De uma forma, como eu falei, descontraída, de uma forma mais simples. A gente vai usar essa ferramenta também do Spotify, do podcast, para levar o Evangelho de Jesus, para falar sobre a Bíblia, coisa que a gente gosta muito de fazer também. Então, se você já curtir esse episódio, se você já gostar, compartilhe com os seus amigos, compartilhe com o grupo da igreja, avise pro vizinho, avise pro passarinho, papagaio, e a gente vai falar sobre teologia, que é uma coisa que eu particularmente gosto muito, e tenho certeza que você vai gostar também, beleza? Então, fica com a gente hoje que a gente vai falar sobre a importância da Bíblia. A gente vai começar pelo começo, né? Vamos falar sobre pelo início. Pelo início. Vamos falar sobre a importância da Bíblia. Por que a Bíblia é tão importante para você que é um cristão? Então fica com a gente, que hoje o papo tá muito bacana. Então, Thiaguinho, vamos falar sobre uma coisa muito boa hoje, que é a Bíblia. Vamos, cara. Isso aí. E aí eu quero começar logo pelo começo, definindo, tentar definir. No princípio criou Deus. No princípio, começando pelo começo, né? No princípio criou Deus do céu. Mas eu quero definir o que é a Bíblia, né? Muita gente, eu acho que se chegasse pra mim e perguntasse o que é a Bíblia, eu acho que eu falaria de uma parte mais técnica, que é um livro que tem 66, uma biblioteca que tem 66 livros, dividido no Novo e no Antigo Testamento. Cara, o cara vai pelo mais difícil primeiro. Procurar a explicação mais extensa. Mas a gente sabe também que a Bíblia tem uma importância, principalmente espiritual pra gente, né? Então, eu quero conversar com vocês lá o que é a Bíblia. O que você diria o que é a Bíblia pra gente aí? Cara, bacana. Assim, em resumo, a gente define a Bíblia como a Bíblia é a revelação de Deus para o homem. A Bíblia, ela é a revelação de Deus para o homem. Isso é simples e eu acho que é até de comum acordo entre todas aquelas pessoas que ou são crentes de fato, né, ou têm alguma afeição pelo cristianismo. Em maior ou menor escala, todos concordam que, de alguma forma, Deus se revela a partir da Bíblia. Sendo que a percepção cristã a partir disso é que a Bíblia ela não é parcialmente a revelação de Deus, né? Não são só algumas partes dela que são revelação de Deus. Ela é completamente a revelação de Deus. Para a gente tentar entender melhor isso, é melhor a gente procurar a resposta através de uma pergunta. E a pergunta é: por que a gente precisou da Bíblia? Por que na história da humanidade se fez necessária a Bíblia? Deus não podia simplesmente se revelar livremente, mas por que a gente precisou de um livro escrito? Por que a gente precisou da Bíblia, afinal de contas? Se lá no Éden, através do registro da própria Bíblia, Deus se manifestava ao homem ao que parece livremente, quase que de uma presença assim pessoal, né? Próxima. Então, até o capítulo 3, nós vemos essa manifestação de Deus de forma muito presente, próxima, quase que pessoal, de fato, junto com o primeiro casal, Adão e Eva.
Sendo que no capítulo 3, nós temos um acontecimento que muda a história da humanidade. Não estou dizendo que estava fora do controle de Deus, mas que muda a história da humanidade, que é o pecado. A partir do pecado, então, a gente vê uma quebra nesse relacionamento entre Deus e o homem. Tanto é que a primeira reação do homem agora, quando escuta a voz de Deus, é esconder-se. E a gente vê ali uma quebra dessa relação entre Deus e o homem, um distanciamento. Nós vemos lá as consequências que o primeiro pecado trouxe para a humanidade e também para o primeiro casal. E nós vemos algo muito simbólico, que é a expulsão do primeiro casal do Éden. Ou seja, aquele pecado já não mais possibilitava que Adão e Eva estivessem diante de Deus. Então, o pecado ele criou um abismo, como a própria Escritura diz. Lá em Isaías capítulo 53, versículo 1, eu acho, diz assim, as minhas mãos não estão encolhidas para que eu não possa alcançá-los, nem os meus ouvidos estão surdos para que eu não possa ouvi-los, mas é o vosso pecado que faz separação entre vós e o vosso Deus. Então um abismo foi criado entre Deus e os homens. E esse abismo criou uma impossibilidade na comunicação. Não porque Deus não tivesse boa vontade em se fazer conhecer, mas porque o homem não tinha mais a inclinação de buscar a Deus. A gente vê poucos capítulos depois do capítulo 3 de Gênesis, a depravação que o homem chega, cara, lá no capítulo 6, a ponto de Deus olhar para a humanidade e se entristecer a ponto de mandar o dilúvio e destruí-la, né? Deixando salvo só o remanescente ali, o Noé. Paulo também vai falar sobre isso lá em Romanos, no capítulo 3, quando ele diz assim, porque todos pecaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem busque a Deus, não há temor no coração deles. Não há um justo e Paulo, sequer, né, Paulo? Não há um justo sequer. Então, a partir do pecado, o coração do homem foi corrompido a tal ponto que nenhuma inclinação havia nesse indivíduo, no homem, para que buscasse a Deus. Mas o Senhor já tinha um plano, o Senhor já havia feito os seus decretos. E a maneira que Deus providenciou de reestabelecer esse relacionamento com o homem foi revelando a si mesmo. E aí, nessa revelação que Deus fez de si mesmo, nós temos dois aspectos da revelação. Uma primeira revelação que a gente costuma chamar de revelação natural, que é o que Paulo vai falar lá em Romanos no capítulo 1, onde Deus se manifesta a toda a humanidade através da consciência e da natureza. O que eu quero dizer com isso? Que todo homem, independente da época que viveu ou no lugar onde ele vive, pode ser o lugar mais assim longe de uma civilização no modelo que a gente conhece possível, né? Os berberes lá no deserto, os esquimós lá no Alasca, mas todos os homens eles têm um princípio básico da lei de Deus na sua mente. Eles têm alguns valores básicos que Deus manifesta à sua consciência. Valores relacionados a Deus, o Criador, e também ao seu próximo. É tanto que, em todas as culturas, independente qual seja ela, causa um certo peso matar um semelhante. Talvez, em nem todas as culturas, matar um inimigo seja um peso, né? Os índios lutam, eles matam inimigos e tudo mais. Mas quando se fala de um semelhante, tem um certo pesar. Vai ter uma punição por isso. Esse próprio senso de punição que existe em todas as culturas já é uma prova de que há um reflexo da justiça divina na mentalidade humana. Então esse primeiro aspecto da revelação é onde Deus se revela na consciência e também através da natureza. Só que Paulo vai dizer lá em Romanos 1 que ao invés dos homens reconhecerem por meio da sua consciência e também observando a grandeza da natureza que existia um ser inteligente e superior, um Deus criador por trás de tudo isso,
Eles não fizeram, mas o seu coração pervertido mudou a glória do Deus invisível em idolatria, tanto o homem idolatrando a própria imagem humana, como a idolatria aos animais, à natureza e tal. Então, esse primeiro aspecto da revelação, ele só serve para uma coisa: fazer com que todo homem se torne culpado diante de Deus. É pesado, mas é real. Então, tem que falar. Tem que falar, né? Tem que falar. Então, nenhum homem pode chegar diante de Deus no último dia com a seguinte desculpa: Senhor, eu não sabia que existia um Deus com quem eu teria que prestar conta. Por que ele não pode dizer isso? Porque quando ele quebrou uma lei rudimentar de Deus, a sua consciência o acusou. E ele suprimiu essa consciência. Ele disse, não, acho que isso é só um sentimento desconfortável que eu estou sentindo, enfim. Ele resistiu a isso. Então, esse primeiro aspecto da revelação, que é essa revelação natural, a única razão de Deus ter manifestado ela é fazer com que nenhum homem possa se desculpar diante dele no último dia. E sabendo que essa revelação não seria suficiente para que o homem fosse salvo, Deus então manifesta um segundo modelo de revelação, que é essa revelação especial, é uma revelação mais direta, onde Deus escolhe indivíduos por sua graça no meio dessa massa de gente pecadora. Deus escolhe indivíduos exclusivamente por graça. Não foram porque eles foram homens melhores ou assim, menos sujeitos ao pecado do que a gente. Eles foram homens tão sujeitos ao pecado como nós, né? E que alguns fizeram coisas tão bárbaras assim de crueldade, piores do que a gente faz, como foi o Davi, né? Davi pegou a mulher do cara, engravidou, trouxe o cara de volta para casa para que ele se deitasse com a mulher, para dizer que o filho não era dele, mas era do cara, do marido dela. Como não deu certo, mandou o cara para a frente de batalha e cometeu um homicídio culposo, né? Matou o cara, indiretamente ele cometeu um homicídio. Sim, sim. Mas enfim, Deus escolheu por graça, não foi por mérito. A Bíblia vai falar que Davi era o segundo coração de Deus. Segundo o coração de Deus, para tu ver, né, mano? Então, Deus escolhe esses indivíduos exclusivamente pela sua graça, e o que ele faz? Ele se revela a esses caras, e além de se revelar, ele dá uma ordem. Ele diz, registre essa revelação, escreva. Então, ao longo de um período de 1500 anos, o Senhor escolheu 40 ou 44 indivíduos ao longo de 1500 anos. E esses indivíduos foram as pessoas para quem ele se revelou e deu a ordem de registrar essa revelação para que o fruto disso fosse as informações que hoje a gente tem e que torna possível de novo o caminho em direção a Deus, que é a Escritura. Desculpa te interromper, cara, mas tipo, eu vejo isso lá em Apocalipse também, como Deus ele tinha esse cuidado de que as coisas fossem registradas, porque ele fala para João, né? Que tu vê, escreve. Vai escrevendo, porque ele tinha esse cuidado e a importância de deixar registrado. Porque Deus sabe todas as coisas, né? Então... É o plano dele. Deus já havia proposto no seu coração. Né? Ele escolhe a escrita, ele escolheu fazer um livro, porque a escrita é o nosso instrumento de comunicação, e é através da escrita, da fala, que a gente externa, que a gente põe para fora tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente compreende. Então a escrita é o nosso instrumento básico
de comunicação. É a partir da escrita, são a partir das letras, que a gente até cria outros modelos de escrita, né? Aliás, outros modelos de comunicação, como as libras, o braille, os emoticons. Os Aí tu me quebra, né? Eu sério pra caramba. O cara me manda os emojis. Mãozinha com a mão junto assim, então. O polegar, né? O legalzinho. Curtinho. Mas enfim, Deus... Só não pode mandar o diabinho, porque o diabinho é diabo. Então Deus decidiu fazer o registro dessa revelação através da escrita, porque assim, é o instrumento básico da comunicação, né? A gente pode traduzir, a gente pode adaptar para outras formas de comunicação, enfim. E aí, alguém pode perguntar, tudo bem, Thiago, mas será que eles não registraram, esses homens não registraram só como uma forma de registrar sua história de forma inconsciente, e hoje é que a gente considera a Bíblia a palavra de Deus? E aí eu preciso lhe dizer que não. Por quê? Porque existem evidências internas dentro da Bíblia de que esses mesmos homens que escreviam, que registraram, sabiam que estavam registrando a palavra de Deus e consideravam outros registros anteriores a eles como também escritura, como palavra de Deus. Por exemplo, eu separei alguns versículos aqui para não ficar muito abstrato o que eu estou falando, né? Mas para oferecer fonte aí para quem está ouvindo. Por exemplo, lá em Neemias 8:1, a palavra diz assim, ó: chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, ou seja, todo mundo fez a aglomeração, né? Diante das portas das águas, e disseram a Esdras, que era um escriba, alguém que traduzia, que trouxesse o livro da lei de Moisés. E olha como é que Neemias registra, como é que Neemias se refere ao livro da lei de Moisés. Que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Então, Neemias já sabia que o livro que Moisés tinha escrito não era invenção da mente de Moisés, mas foi uma ordenança de Deus a Moisés que registrasse aqueles mandamentos e acontecimentos. Sim. Então, já lá no tempo de Neemias, momento pós-cativeiro da Babilônia ali, depois do cativeiro da Babilônia, as pessoas já acreditavam que aquilo que Moisés tinha escrito era sagrado. Era um livro sagrado porque não foi invenção da mente de Moisés, foi ordenança do Senhor. Foi o Senhor quem ordenou que Moisés registrasse aquilo. Por isso era palavra divina. Lá em João 7,38 e também Mateus 22:29, Jesus fala sobre os escritos da lei, que aí é a lei de Moisés, o escrito dos profetas e outros escritos. Lá em João 7,38, Jesus diz: aquele que crê em mim, como diz a Escritura. E essa Escritura ali que Jesus está se referindo são os livros que hoje a gente conhece como o nosso Antigo Testamento, né? Que para nós são 39, mas na Bíblia judaica, na Bíblia hebraica, são 22, porque eles unem alguns livros um ao outro. Por exemplo, Neemias e Esdras é um livro só lá. Entendi. Então não é porque faltou livro, é porque na Bíblia judaica eles juntam alguns livros. Por exemplo, 1ª e 2ª Crônicas é só Crônicas. 1ª e 2ª Samuel, só Samuel. 1ª e 2ª Reis, só Reis. Interessante, não sabia. Pois é, então tem essa diferença de livro por causa disso, não é porque eles tiraram os livros e a gente colocou. É só porque eles juntaram uns e aí diminuiu a quantidade. Então, quando Jesus fala dessa escritura aí, ele já se refere a esses 22 livros que, na sua época, já eram considerados como escrito sagrado. Sim. Já era escrito sagrado. Mateus 22:29, Jesus diz assim: vocês erram não conhecendo a escritura e nem o poder de Deus.
mais uma vez, quando Jesus fala sobre a Escritura, ele está falando sobre os escritos lá do Antigo Testamento. Beleza, vamos mais para frente. A gente já viu que no Antigo Testamento as pessoas concordavam que os escritos de Moisés, a princípio, eram a lei de Deus, era a revelação de Deus para a humanidade. Passando lá para os evangelhos, a gente já viu que Jesus também concordava que aquilo que hoje a gente conhece como Antigo Testamento era a revelação de Deus. Vamos passar para a igreja agora. O que eles pensavam a respeito disso? Lá em 2 Timóteo 3,16, o Paulo diz: porque toda a Escritura é divinamente inspirada e apta para ensinar, para corrigir, para exortar, para redarguir em justiça. Então, Paulo também considerava que aquilo que tinha sido escrito no Antigo Testamento era a revelação de Deus. Beleza, e o Novo Testamento? O que acontece? Eles consideravam que os escritos de Paulo, de Pedro, eram inspirados por Deus? E a resposta está lá em 2 Pedro 3,16. Aliás, eu vou ler o 15 e 16, que diz assim: e tende por salvação a paciência do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, isso aqui é Pedro escrevendo sobre Paulo. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais existem pontos difíceis de entender, que os indoutos ou ignorantes, que os ignorantes e inconstantes distorcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então, olha que massa. Nesse versículo aqui, o Pedro coloca os escritos de Paulo na mesma altura das outras escrituras. Quando ele diz assim, Paulo falou isso em todas as suas outras epístolas, que realmente tem alguns pontos mais difíceis de entender, e pessoas ignorantes distorcem, assim como distorcem o restante das escrituras. Não, e o interessante, só fazendo abrindo parêntese, é como a Bíblia ela é tão atual, mesmo sendo escrita há muito tempo, porque a gente vê isso ao longo dos anos, até hoje mesmo. Pessoas que distorcem a Bíblia ao seu favor para sua satisfação própria, ou então para enganar os da fé. Então, tipo, tem pessoas que distorcem isso. Você vê inúmeros exemplos aí. Então, tipo, Pedro já falando sobre isso, né? Para daquela época ainda, mas a gente pode trazer até hoje, né? Nossa, é louco, mano. Naquela época, eu vou até comentar em algum momento aqui sobre a bagunça que era naquela época. A gente pensa que essas coisas que a gente vê só existem hoje, mas tu é doido, daquela época era punk também. Com certeza. Gato sofria ali. Então, a gente viu as pessoas do Antigo Testamento concordando que o Antigo Testamento era a revelação de Deus, Jesus concordando que o Antigo Testamento era a revelação de Deus, Paulo concordando que o Antigo Testamento era a revelação de Deus, e Pedro considerando os escritos de Paulo na mesma altura da Escritura. Então, por que eu creio que a Bíblia ela não passou a ser palavra de Deus porque a gente considera ela palavra de Deus, mas que ela é palavra de Deus de fato? Por que eu creio nisso? Por que a gente crê que a Bíblia é de fato a revelação de Deus? Não só porque a gente considera, mas porque de fato é. Porque as pessoas que escreveram sabiam e tinham a plena consciência, cara, que o que eles estavam fazendo era uma ordenança divina. Eles estavam registrando, tendo muito claro na sua consciência que aquilo era um serviço divino. Eles estavam fazendo por uma ordem divina. Aí alguns podem dizer: Tiago, mas até aí os caras podiam, sei lá, eles tinham um surto de megalomania e eles pensavam ser enviados divinos que escreviam alguma coisa.
Vamos considerar esse ponto. Mas aí me explica. A Bíblia foi escrita em um período de 1.500 anos. Durante 1.500 anos, esse período de 1.500 anos foi o período que levou para a Bíblia ser escrita. Por 44 pessoas. Só que eu vou acrescentar. Que geralmente não se conheceram, né? Não. Exatamente. 44 pessoas que, na sua maioria, não conheceram uns aos outros. Naquela época não tinha WhatsApp para trocar mensagem e perguntar para o outro: ei, por que tu está escrevendo aí? Para eu escrever parecido aqui. Em culturas diferentes. Em 3 línguas, cara. A Bíblia, no seu original, ela tem partes em hebraico, partes em aramaico e o Novo Testamento inteiro em grego. Grego koiné, que foi quase a última revisão do grego, né? Quase a última, porque a gente tem o grego moderno. Então, pessoas de lugares diferentes, com culturas diferentes, que, de alguma forma, falavam línguas diferentes, mas escreveram sobre o mesmo Deus, o mesmo plano de salvação, da mesma maneira, concordantemente um com o outro. E isso, não estou falando que é uma diferença de 10 anos um para o outro, de 20 anos um para o outro. Alguns viveram numa diferença de pelo menos 1.000 anos um para o outro. Isso mesmo. Cara, se isso não for uma ação divina, eu não sei o que é. É um telefone sem fio muito bem feito. E um telefone sem fio para ser bem feito desse jeito só um milagre. Aí tinha que ser uma ação divina também, então. E também tinha que ser uma... Não tem pra onde correr. Então, assim, é muito difícil, cara, a gente discordar de que a Bíblia, de fato, é um produto divino, que Deus escolheu homens e soprou ao coração desses homens o que hoje a gente tem registrado. Até falando de historicidade, a Bíblia é o documento antigo que mais tem evidências, mais tem outros documentos que comprovam a sua veracidade. Tu não vai encontrar a quantidade de evidências para afirmar a existência de outros artigos teológicos ou de outros artigos filosóficos, por exemplo. Tu tem pouquíssimos artigos filosóficos que, por exemplo, afirmam a existência de Sócrates, que hoje todo mundo concorda que existiu. Tu não tem a mesma quantidade de artigos, de documentos que comprovam a existência de Platão, como a gente tem a quantidade que comprovam algumas narrativas bíblicas, mas todo mundo acredita em Platão. Por que a gente não põe em questão, por exemplo, a existência de Platão? De fato. Se a gente tem menos artigos, menos documentos do que a gente tem para a escritura. Por que a gente não põe em dúvida a existência de Sócrates ou de outros filósofos? Porque a gente tem bem menos documentos antigos para confirmar a existência deles do que a gente tem para confirmar a veracidade da Bíblia. Então, é bem o que a tua frase lá no início falou mesmo. A rejeição das pessoas à Escritura, as pessoas não duvidam da Bíblia porque tem motivo para duvidar. Elas duvidam da Bíblia e rejeitam a Bíblia porque a Bíblia tem a verdade. E aí é que está o X da questão. Se a Bíblia for verdade, tudo aquilo que ela diz para mim é verdade e eu preciso viver. Aí é que o negócio aperta. É verdade. É o que eu sempre gosto de falar, cara. Que o Evangelho, e como Evangelho eu posso até falar a Bíblia em si, ela, não falo só dos 4, mas a Bíblia em si, ela contém a verdade, por isso, como a frase diz, por isso que as pessoas, elas têm uma certa rejeição. Por quê? Porque ela mostra pra gente quem de fato nós somos, né? E o que de fato nós precisamos, né? A gente é pecador e miserável e nós precisamos de uma salvação, nós precisamos de um Deus. E aí isso confronta muito ego, bate de frente com muito ego, bate de frente com muito eu.
Porque você vai ter que rejeitar você mesmo para admitir que você não tem capacidade nenhuma. E pro ser humano isso é dificílimo, cara. Tipo, para clarificar mais isso, vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Vamos imaginar que hoje eu começo a escrever um livro de fantasia, certo? Fantasia medieval. Eu tenho um plano para o meu personagem. Tem um personagem lá, um cavaleiro lá, e na minha mente eu tenho um plano para ele. Só que eu escrevo uma página lá, papapá, escrevi, ele foi assim, assim, assado, ele saiu de tal canto, foi para tal canto, e eu não terminei a história, parei lá e eu te dou para escrever. E aí, tu também faz a mesma coisa, escreve uma parte, dá para outra pessoa escrever, e dá para outra pessoa escrever, e no final das contas, vamos colocar aqui aí umas 5 pessoas escrevem esse livro. Certo? Mesmo com a facilidade de comunicação que a gente tem hoje, no final das contas, se eu fosse pegar o livro e ler, eu ia terminar e dizer, ixi, não foi esse final que eu pensei pro personagem. Sim. Ou então, em algum momento, eu ia ler e dizer, ixi, mas na minha cabeça o personagem não faria isso. Jamais faria isso. Qual era a única chance do livro sair conforme o que eu queria, dele terminar conforme o que eu queria que ele tivesse saído? Ou eu teria, ou se eu pudesse dividir a minha mente com vocês, e aí todos nós pensaríamos igual, ou então se eu narrasse para vocês, né? Se não houvesse uma mente única, nem uma voz única narrando, jamais teria condição. Beleza, Tiago, e aí? E aí que da mesma forma funciona para a Bíblia. Se não houvesse uma mente única por trás da Escritura, ou um só autor e narrador dessa história, dessas palavras que a gente tem hoje, era impossível esse livro ser coerente. Com certeza. Era impossível um cara do Novo Testamento olhar para o Antigo Testamento e concordar. E dizer, não, é assim mesmo. Então, se esse livro é coerente, mesmo tendo todas essas dificuldades que a gente acabou de citar, é porque teve uma mente só. E não foi Moisés, porque Moisés morreu com o tempo. Tinha que ser alguém que estivesse fora do tempo, observando a história e registrando aquilo que ele queria conforme a sua vontade. E eu só conheço uma pessoa que vive para além do tempo, que é atemporal. E esse alguém é Deus, cara. É isso mesmo. Cara, eu queria, já que a gente, né, falou sobre o que é a Bíblia, como ela tem um aspecto que vai além do técnico, né, do só de um livro, que vai mais profundo do que isso, espiritual e é um milagre, como a gente falou. Eu queria partir para o ponto da gente falar qual a importância da Bíblia para nós que somos cristãos, nós que confessamos a fé em Jesus, que, né, vivemos para Ele, fomos resgatados por Ele. Qual a importância que a Bíblia tem para a gente que é cristão, né? E aí tu pode colocar outros pontos que depois eu vou complementando. Beleza. Então, assim, cara, já que a gente fez essa introdução à Bíblia, né, exaltando aí a sua importância e de que, assim, se a gente pensar no fato de que Deus escreveu um livro e Ele nos deu, essa afirmação ela já traz nela mesma a resposta do porquê ela é importante para um cristão, né? A gente acredita que um cristão é aquele que creu em Cristo Jesus e que vive conforme o Evangelho. E a Bíblia é a detentora do Evangelho. É nela que nós encontramos toda a narrativa do plano de salvação de Deus, desde a criação do homem até as profecias de como será a consumação de tudo isso. Então a Bíblia, ela é, como os reformadores afirmaram, ela é a nossa única fonte de fé e conduta. Por quê?
Porque nós cremos que ela é a revelação inspirada e inerrante. Ou seja, tudo aquilo que é necessário para que eu seja salvo está de forma inerrante registrado nesse livro inspirado por Deus. E vale ressaltar também, tipo, eu lembro de um versículo lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 9, se eu não me engano, é isso mesmo. Gálatas 1, versículo 9, que Paulo fala: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema, né? Seja maldição, seja... Então, como você falou, né? É inerrante. Se alguém chegar pra você e falar, ó, não é isso não, é isso aqui, eu acho que é isso aqui. Paulo fala exatamente isso, né? Seja como maldito. Isso. Como eu gosto de, como já vi também, né? A única, como você falou, é a nossa única regra de fé e prática de conduta, né? A Bíblia. A nossa única regra de fé e prática. Então, assim, não tem como eu me afirmar como um cristão de fato, cara, se eu não conheço a Escritura, se eu não me apego à Escritura, se eu não valorizo a Escritura. Por exemplo, tem um ramo da teologia que é a teologia liberal. E para a teologia liberal, de forma bem simplória aqui, bem simplista, a Bíblia ela não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. E eles dizem que o Antigo Testamento já caducou, é uma revelação antiga, não tem valor. Do Novo Testamento tem muita coisa que foi invenção dos discípulos, como o fato de Jesus ter ressuscitado ou ter caminhado sobre as águas. Isso daí, na verdade, foram os discípulos que, para dar uma grandeza maior à pessoa de Jesus, registraram isso, mas que isso realmente não aconteceu. O que de verdadeiro fica na Bíblia são essas leis morais. E, infelizmente, tem muitas pessoas que se dizem cristãos e creem nisso. Só que a pergunta que eu deixo para essas pessoas é: quem de nós é bom o suficiente ou santo o suficiente, prudente o suficiente para definir o que desse livro é verdadeiro e o que desse livro não tem mais validade? Se a gente pensar um pouquinho, a gente vai ver que, na verdade, quando a gente retira da Bíblia o atributo da divindade, de palavra divina, de revelação de Deus, sou eu quem digo o que vale e o que não vale. Logo, se sou eu quem digo o que vale e o que não vale, eu não creio no Deus da Bíblia. Sim. Eu creio na minha própria opinião. Porque a partir do momento que eu leio uma coisa e digo, não, mas isso daqui não, acho que não vale mais para os dias de hoje. Então eu não estou crendo mais na Bíblia, eu estou crendo na minha opinião e eu só estou procurando razão bíblica para fortalecer a minha opinião. E isso tem bastante. Que é o que a gente citou, né? Você, não sei se se encaixa, mas é você distorcer os versículos, a passagem, para se encaixar dentro do que você quer ler, né? Dentro do que você espera ler. Então, assim, não tem como eu ser um cristão sem eu valorizar a Escritura, cara, sem eu valorizar a Bíblia. Por exemplo, tanto que o movimento após a Reforma Protestante, e ali a gente falando de Reforma Protestante, a gente está falando ali daquele período medieval, né? Finzinho do período medieval, tudo mais começo da Renascença, do Iluminismo, mas finzinho do período medieval. E qual foi o primeiro plano de ação dos reformadores? Traduzir a Bíblia para quê? Para que ela fosse acessível a todo mundo. Então Lutero foi um exímio tradutor da Bíblia. Um fato interessante que pouca gente sabe:
A primeira escola pública da Europa surgiu em Genebra e foi criada por João Calvino. E tu sabe por que foi que Calvino criou uma escola pública que fosse acessível a todo mundo? Para ensinar esse pessoal a ler, porque o índice de analfabetismo chegava a 90% na Europa. A gente está falando de era medieval. E qual era o interesse de Calvino em fazer com que as pessoas aprendessem a ler? Para que eles pudessem ler a Bíblia. Porque eles sabiam que não havia como eles chegarem ao pleno conhecimento da revelação de Deus sobre a salvação se eles não tivessem acesso à Bíblia. Mas, assim, a gente vai vendo a história da igreja e os caras, eles valorizam muito a Bíblia. Eles são apegados a essa revelação. E seria incoerente se a gente não fosse também. Eu até vi uma vez uma pessoa falar assim, que você deve valorizar a escritura, como você falou, a história da igreja, eu lembrei, que se a gente for pegar e estudar a história das igrejas, desde o começo, da igreja, desde o começo, você vê o tanto de dificuldade que os irmãos, os discípulos, os apóstolos, depois vem a galera, enfim, os pais da igreja e tudo. Você vê a dificuldade, pessoas morreram para que esse livro fosse propagado, para que esse livro chegasse até onde ele chegou até hoje a nós. Então, sim, é de se valorizar. Por isso também, entendeu? Porque teve gente que lutou, que foi expulso de muito canto, que morreu. Morreu, mano. Morreu. Tem gente que morreu por causa da escritura. Por afirmar, ela é verdadeira, ela é a palavra de Deus, é por ela que eu pauto a minha vida. Pronto, por essas 3 simples declarações, o cara perdeu a cabeça. Isso mesmo. E eu acho que vale também a gente incrementar aqui, já que a gente está falando sobre a importância, também o porquê de você tanto valorizar quanto de você estudar a Bíblia, né? Então vale a gente acrescentar esse ponto também dentro disso que a gente está discutindo. Pois é. E é um lance que está ligado justamente um ao outro, né? A Bíblia ela não tem uma importância para as nossas vidas como uma atividade mística, né? É como, meu Deus, a Bíblia, esse papel, não, é papel normal, cara. É papel normal, não tem nada de divino no papel, a capa é normal, né? Tem gente que considera um pecado, por exemplo, riscar a Bíblia. Meu Deus, tua Bíblia. Eu vi uma vez, cara, eu não lembro quem foi, eu não vou lembrar agora, mas há muito tempo. Essas irmãs bem ortodoxas, né? Bem que guardam mesmo. Ela falou assim pra mim, é pecado você colocar dinheiro dentro da Bíblia porque dinheiro é sujo. E a Bíblia é sagrada e tudo mais. De lascar, né? Pois é. Mas assim, cara, a Bíblia ela não é importante pra gente como se ela fosse esse talismã, né? Esse talismã místico. Que muita gente deixa aberto lá, como se fosse repreender os maus espíritos. Tem gente que só sai de casa se levar a Bíblia na mochila. Nem lê, mas só de levar já é Pois é. Então, a Bíblia não é importante por causa disso. Ela não tem ela não é esse talismã místico e tal. O papel é papel normal e tal. Tem gente que fica escandalizada quando vê esses movimentos mais radicais queimando a Bíblia. Cara, assim, claro que eu fico incomodado, não gosto, lógico. Acho uma falta de respeito com a crença alheia. Mas eu fico com a minha consciência completamente tranquila, sabendo que eles podem queimar o papel, mas não podem matar a mensagem. Isso mesmo. Eles não podem calar a voz da Escritura. Então, o que de fato é importante na Bíblia? A Bíblia ela tem o valor pelas informações que ela registra. Ela registra a voz de Deus. Só que, como eu disse, o que nós temos acesso hoje é uma tradução de uma tradução de uma tradução. Por exemplo, João Ferreira de Almeida, ele traduziu usando... Ele não tinha tanto conhecimento. Cara, posso estar cometendo uma canelada aqui por não lembrar direito. Mas se eu não me engano é isso. Ele não era tão erudito no hebraico, no grego, e ele traduziu já tendo como base
a Vulgata Latina, que foi uma versão latina da tradução de Jerônimo, de São Jerônimo, foi mais ou menos contemporânea a Agostinho. A Vulgata Latina usou uma tradução espanhola, usou uma tradução francesa, eu acho. Então, o que nós temos aqui no português é uma tradução de uma tradução de uma tradução de uma tradução. Nós não temos acesso ao autógrafo, aos autógrafos, né, aos originais, ao escrito original grego, ao escrito original hebraico. Nós não temos acesso. E qual é o lance? Isso dificulta a compreensão. Por quê? Porque, por exemplo, tem palavras no português que não traduzem com total clareza o sentido da palavra grega que foi usada. Por exemplo, usar um exemplo até de um texto que eu já citei aqui, que foi o lá de Romanos 1. Só procurar o versículo aqui. Versículo... Romanos 1, depois do versículo 18. Tá aqui. É o versículo 18, aliás. Diz assim, ó, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade pela injustiça. A gente lê aqui, beleza, que detém a verdade pela injustiça. Caramba, legal. Só que se tu for ler no grego, o termo original para detém aqui, Paulo quando escreveu, ele usou um termo que era de segurar debaixo d'água, até sufocar. Entendi. Então esse deter aqui não era só de impedir, ou aqui no nosso cearense, de empatar. Não era só de empatar a verdade de Deus. A imagem que Paulo tem aqui é de alguém que está segurando a verdade lá no fundo da sua consciência até matar a verdade. Até suprimir essa verdade e trocar por injustiça. Então percebe que no grego tem uma profundidade maior esse termo? Agora, questão, como é que eu sei disso? Como é que você pode saber disso? Poxa, estudando. Estudando. É por isso que muita gente, que alguns teólogos, né, se a gente for atrás, for pegar algumas coisas, eles batem muito nessa tecla, né? Não, o original quer dizer isso. O original quer dizer aquilo. Porque, né, é uma tradução, de tradução. E assim, uma coisa você pode ter certeza. Mesmo que os termos no português não traduzam exatamente aquilo que o grego ou o hebraico dizem, eles não comprometem as informações referentes à salvação e relacionamento com Deus. Sim. Lendo no português, você vai entender o que é que você precisa fazer para manter um relacionamento firme com Deus, para se manter na fé. Você vai entender isso. Né? Só que você entende muito melhor e assim, é outra coisa, cara. Parece que a impressão que você tem mesmo é como aquele cego Bartimeu lá que sentiu escamas caindo dos seus olhos. Então é como se você tivesse de fato, cara, entendendo. Parece que você tá ali, quando você estuda, parece que você tá ali com o autor e você junto do Espírito Santo e tal, e ele tá ali de fato te dizendo que é aquilo. Então a gente necessita estudar a Bíblia para que a gente compreenda melhor e para que a gente não interprete errado. Então a gente deve estudar por dois motivos: para fazer o certo e para não cometer o errado. Aí, beleza, isso não é a mesma coisa, não? Não, porque tem muita gente que faz o certo, mas comete o errado. Em que sentido? Tem muita gente que pessoalmente lê a Bíblia e se mantém edificado, cara, mas que interpreta muito mal. Sim. Por exemplo, tem muitos pastores que são, assim, homens íntegros, que são homens moralmente corretos, mas que, meu irmão, expondo a palavra é de dar dó, cara. Cara, eu posso até citar um exemplo que eu lembrei agora, de interpretação, assim. Eu não conheço a conduta desse pastor, né, e tudo,
Mas acho que foi tudo que me mostrou esse vídeo. De um pastor. Foi um pastor muito conhecido, chamado o Abílio Santana. E lá em um dos evangelhos, eu não lembro qual é, fala tem um versículo que fala: e Jesus estando em casa saiu para o mar. Tem um versículo que fala: Jesus estando em casa saiu para o mar. Resumindo, o que ele quis dizer lá, a má interpretação que ele fez foi que ele disse que Jesus tinha uma casa na praia. Porque Jesus saiu de casa e foi pro mar. Ele cortou o tempo que leva. Ele falou: não, então Jesus tinha uma casa na praia, porque ele saiu da casa e foi pro mar, então era na beira da praia a casa de Jesus. E ele ainda vai falar mais como é que Jesus comprou essa casa, né? Jesus era carpinteiro e era só falar. Ele disse, né, que Jesus só falava: haja uma mesa, e apareceu uma mesa. Macho, é um ele absurdo. Juntou dinheiro e comprou uma casa na praia. Foi. Ele produzia mais rápido. Um outro exemplo mais recente aí que a gente vê. Essas polêmicas aí do Vitor Azevedo. Caramba, não fala do Vitor Azevedo. Vamos falar por quê? Eu não duvido, cara, que ele seja um cara íntegro, entendeu? Não, também não. Eu não duvido que ele seja um cara íntegro, eu não duvido que ele seja um cara que anda em santidade e tudo mais, tal. Qual é o problema dele? O problema dele é que ele fala muita heresia. Só isso. Cara, eu vi uma dele, desculpa interromper, eu vi uma dele que eu fiquei abismado, sério mesmo. E eu vou falar aqui bem rápido, né? Que era assim, lá em Romanos, eu não me lembro, eu acho que eu não vou lembrar agora, eu sou péssimo com referência, mas lá Paulo tá falando sobre a lei, e Paulo fala mais ou menos que se não há lei, não há imputação de pecado, né? Paulo fala isso. Sim, acho que é lá no 7. E aí, o Vitor Azevedo usa esse versículo como base para dizer que naquela passagem que Moisés subiu ao monte para Deus dar a ele as tábuas dos 10 mandamentos, e quando ele recebeu as tábuas, quando Moisés desceu, ele viu o povo erguendo um bezerro de ouro e adorando esse bezerro, Moisés vai lá e quebra as tábuas. E ele vai usar esse versículo de Romanos para falar que Moisés, ele diz exatamente isso. Eu pensava que Moisés tinha quebrado por raiva, mas depois eu compreendi que Moisés quebrou as tábuas. Por quê? Porque se o povo não conhecesse o primeiro mandamento, que é adorar a Deus sobre todas as coisas, vamos dizer assim, se o povo não visse esse mandamento, eles não estariam pecando, porque sem a lei não há imputação de pecado. Meu Deus. Aí eu falei: não é isso, quer dizer. Mas... acho que ele não leu o resto, né, da condenação que teve sobre o povo. Meu Deus. Por que a gente deve estudar a Bíblia? O primeiro é esse da gente fazer o certo, da gente ter consciência da maneira que a gente deve viver e compreender de forma mais clara da revelação de Deus por meio do Evangelho. E segundo, para a gente também não fazer mal a outras pessoas através de erros de interpretação. Por exemplo, a gente fala muito dessa teologia da prosperidade e tal. Da prosperidade. Os caras, eles fazem uma aberração, cara, com a escritura e induzem pessoas ao erro através de interpretações errôneas da Bíblia, como, por exemplo, você nasceu para ser cabeça e não cauda, meu irmão, e tal. Então, uma pessoa ingênua no conhecimento da Bíblia, uma pessoa que não tem conhecimento da escritura, que não estuda a Bíblia para saber, para passar isso daí numa peneira e ver se é certo ou errado, ela vai viver insatisfeita com a vida, sendo empregada assim, né, no sentido de ser um empregado, não ser o patrão, não de empregado doméstico, mas no sentido de estar empregado em uma empresa, de ser um empregado em uma empresa, e ela vai dizer: meu Deus, mas o pastor falou que eu nasci para ser cabeça e não cauda, por que isso não está acontecendo na minha vida, por que eu não tenho o meu próprio negócio, por que eu não sou patrão, e tal. Essa pessoa, ela vai perguntar ao pastor dela por quê, a resposta do pastor vai ser porque você não tem fé, porque você está em pecado, e ela vai acabar. Ela vai acabar chegando em uma crise de fé, cara.
Isso mesmo. E começar a expectar, meu Deus, será que eu sou crente mesmo? Tal. Essa pessoa, ela pode chegar... Assim, eu ouvi um caso de uma pessoa que chegou a se suicidar por causa disso, cara. Caramba, mano. Por causa de uma crise de fé. Entendeu? Então, assim, a gente vê esses vídeos na internet, né, que se transformam em memes dos pastores falando essas aberrações, mas a gente não tem dimensão do quanto isso pode ser trágico para a fé de alguém. Uma má interpretação da Bíblia, a falta do estudo da palavra de Deus e uma má interpretação da Bíblia pode acabar, de fato, levando alguém ao surto, ao fanatismo, à loucura ou ao extremo do suicídio. Então, em maior ou menor escala, existem prejuízos. Ou até então, cara, levar ao contrário também. Você vê, por exemplo, o que eu quero dizer com isso, ao contrário. Você vê agora, você tinha a teologia da prosperidade, que ainda é recorrente em muitas vertentes, né, de igrejas, mas você tem agora a famosa teologia do coach, né? Do co-coach, que você pega esse... Antes você, como tu falou, antes você tinha uma pessoa que poderia ser frustrada, e agora você tem uma pessoa que você eleva ela a um nível em que para ela não existe mais pecado, porque ela é suficiente por ela mesma. Entendeu? Não existe mais arrependimento, não existe mais salvação, entre aspas, porque para ela é suficiente ela estar bem com ela mesma e ela ser... ela que vai ditar seu destino, ela que vai ditar... Ela que tem a borracha para apagar o que Deus escreveu. Exatamente. Falam aí. Então, tipo, você tem os dois extremos. Uma pessoa pode ter uma crise de fé, mas outra pessoa pode ser o supra-sumo da... a quarta pessoa da Trindade. É isso mesmo. Pois é, então a gente deve estudar a Bíblia justamente para isso, para a gente saber caminhar da maneira certa e não incorrer em erros, cara. Em interpretações erradas, porque interpretações erradas, elas vão frutificar e vão produzir práticas erradas. Então não existe essa diferença, essa distância entre teoria e prática. Na real, toda a minha prática é produto daquilo que dos meus princípios, dos meus valores, em outras palavras, da minha teoria, né? Se eu sou um cristão deficiente em alguma área da minha vida, em algum aspecto da minha vida, é porque de alguma forma ou eu não compreendi direito o que a Bíblia me diz, ou eu compreendi e não estou querendo aceitar ainda. Sim. Então preciso conhecer a Bíblia, preciso estudar a palavra. Sim, com certeza. E cara, partindo para um ponto mais prático, como é que tu poderia dizer para as pessoas que entenderam isso e querem estudar a Bíblia, por onde começar? Eu confesso que eu tenho certa dificuldade também, às vezes. Tipo, quando eu vou estudar, eu falo, nossa, por onde é que eu vou? E acho que esse é um ponto mais prático. O que tu poderia dizer para as pessoas que... Cara, eu sempre oriento a começar pelo Evangelho. Eu gosto muito, por exemplo, se eu fosse construir uma ordenzinha, né, de leitura, eu começaria por Lucas, porque Lucas é um registro mais científico da história, né? Lucas era médico e ele estava escrevendo um registro para um cara chamado Teófilo. Então, diferente de Mateus, de Marcos e João, ele não está escrevendo para um grupo específico de pessoas. Mateus escreve tendo uma ótica mais voltada para os judeus, Marcos para os romanos, João para a igreja. Não estou menosprezando esses, evangelhos são excelentes no mesmo, claro, no mesmo peso. Mas assim, se eu fosse orientar uma pessoa que nunca leu nada do evangelho, começar a ler, eu diria, começa a ler por Lucas. Porque Lucas ele trata numa linguagem mais... A preocupação de Lucas é mais o registro do negócio, né? Da história de Jesus. Depois eu orientaria aí para João, porque em João você vai ver intensificado aquilo que você acabou de ler em Lucas. Sim. João ele já vai significar quem era Jesus dentro do plano de salvação.
ele não vai dizer que Jesus veio da descendência de fulano, 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 não. Ele vai começar dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso. Então a pessoa que está lendo, ela leu lá a história de Jesus inteira em Lucas, massa, Jesus é o Messias e tal. E lá em João você vai entender o porquê que Jesus de fato era o Messias, a divindade de Jesus. Então são dois evangelhos muito bons, eu orientaria a começar a ler por eles, depois talvez ir para Romanos ou Atos, cara, porque Romanos, assim, tudo que você... Romanos é praticamente um compêndio sobre a salvação, né? É verdade. Como é que é salvo, do que é salvo, por que precisa ser salvo, como é que essa salvação acontece na mente, na alma, qual a importância da fé e das obras. Macho, Romanos é um livro muito completo sobre salvação. Muito completo, é um tratado teológico quase. E tudo isso com um auxílio, né, macho? Buscando auxílio de comentários bíblicos, de bons comentários bíblicos. Se está em dúvida com relação a algum versículo que leu, poxa, vai lá na internet, não fique com essa dúvida. Vai lá na internet, pesquisa por meio de boas fontes. Hoje, graças a Deus, a gente tem ótimas fontes na internet. Né? Se você quiser... O que eu acabei de citar de Romanos é um livro muito denso e tudo, mas tem uma série de 60 e tantas mensagens, exposições do Augusto Nicodemos, mastigando e lhe dando na boca o livro de Romanos. Com certeza. Excelente, excelente, excelente. Então, começa pelos evangelhos, Lucas, João, vai lá para Romanos para entender a salvação, e talvez depois desse primeiro conjunto aí começa uma leitura ordenada, né? Lê lá Gênesis, Êxodo, vai lendo, ou então vai intercalando um do velho e um do novo, para talvez não ficar tão maçante. Lê Gênesis, vai lá em Mateus, lê Êxodo, depois vai lá em Marcos. Mas acho que isso, e buscando auxílio também, cara. A gente não lê a Bíblia só, né? Com certeza. A gente lê com a ajuda de comentário bíblico, de vídeo, de amigos. Não, e tipo, a gente tem como você falou, a gente tem uma fonte inesgotável aí, né? Se for procurar na internet, você tem muita gente boa falando sobre a Bíblia, você tem pregações, exposições. Mesmo que você não tenha a mesma linha de teológica, doutrinária de algumas pessoas, mas, cara, são conteúdos maravilhosos, né? Eu tava vendo até a série de pregações do Nicodemos sobre Gênesis, né? Que ele vai falar sobre o princípio, depois ele vai falar sobre haja luz, ele vai falar sobre ele. E é muito bom porque é versículo por versículo. Então, mastigadinho, você recebe na boca, assim, só pra você aprender. Eu acho muito bom. É muito bom. Nicodemos é fera, né? Então, cara, a gente tá caminhando já pro final do episódio. Se você gostou desse episódio, esse primeiro episódio nosso, se Deus quiser, se Deus nos permitir, faremos mais e mais episódios. Porque teologia, cara, é um assunto que não vai acabar nunca. Tem muita coisa pra falar. A gente tem muita coisa pra conversar. Então, se você gostou desse episódio, já compartilhe com os seus amigos, como eu falei no começo. Já dá uma força pra nós, porque você compartilha nos grupos da igreja, no grupo de WhatsApp. Compartilha com aquele teu amigo diferenciado que usa o Telegram, porque é o melhor aplicativo Telegram que tem. Também. E assim, cara, isso nos ajuda bastante, porque isso nos dá o retorno de que você tá gostando e a gente continua produzindo mais e mais conteúdos. Então os nossos Instagrams vão estar listados aí. Tem o Instagram do Papo de Tocador, que é o Instagram que a gente usa para divulgar os próximos episódios, divulgar. Uma coisa legal que a gente faz é abrir caixa de perguntas. Acho que, né, nesse podcast mais teológico eu vou abrir muita caixa de perguntas pra galera fazer as perguntas, a gente vai ler aqui, tentar responder de alguma forma. Mas é isso, se você gostou, segue a gente lá no Instagram, compartilhe com seus amigos, porque isso nos ajuda bastante. Thiago, quer deixar alguma consideração final aí pra galera que tá ouvindo a gente? Cara, assim, desejo realmente todo o meu coração que o papo possa ter sido proveitoso
Espero que não tenha sido confuso. Se for, você dá uma pausa, volta e escuta de novo para entender. Isso. E é isso aí, cara. Busque, assim, esteja nesse ambiente de estudo teológico que é muito bacana, cara. Mesmo que você não seja, não tenha o propósito de ser um teólogo e tal, né? Ou de ser um expositor da Bíblia como um Augusto Nicodemos na vida, mas se mantenha, tipo, siga coisas bem simples, cara. Siga boas páginas de teologia no Instagram ou no Facebook. Veja alguns vídeos de teologia, estude, nem que seja um pouco. Tá com dúvida na Bíblia, procura em algum canto. Isso vai te inspirar a ser um cristão melhor, a estar mais próximo de Cristo, a orar mais e tudo mais. Quero indicar também, cara, um Instagram que de forma pessoal tem um amigo meu, que o Alex, é o Mais Evangelho. Isso. Lá tem muito conteúdo de teologia Vou deixar bacana aqui na também. descrição do episódio para vocês seguirem também. Boa, então, se você tem dúvidas aí por onde começar a estudar a Bíblia, lá tem muita coisa legal, muito conteúdo legal que eu tenho certeza que vai te ajudar de alguma forma. E agradecer aí, né, mano? Até o próximo, e se Deus quiser, é nóis. E como o Thiago falou, né? Mesmo que você não queira ser um teólogo da vida, mas com certeza você que é cristão, você que confessa o nome de Cristo, vai precisar um dia expor a escritura de alguma forma, seja ela na igreja, seja ela pregando para alguém, seja tirando dúvida de alguém. Então você tem que estar preparado para falar a melhor forma e não falar, né, heresias. Queira você ou não, cara, todo cristão é um teólogo. Todo cristão é um teólogo. De alguma Somos forma. todos teólogos, como diz o livro. Somos todos teólogos. Esqueci o nome dele. A.W. Wright, Do Sproul. Sproul, do R.C. Sproul. Isso, somos todos teólogos. E você vai estar preparado para não falar coisas como as pessoas dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus. Exatamente. Que já citamos aqui. Mas é isso mesmo, galera. Se você gostou, muito obrigado. Compartilha aí, nos ajuda a dar uma força. E até o próximo episódio, beleza? Valeu. Valeu. Tchau.